Você sabia que os elementos da natureza obedecem à voz de Deus? Sabia disso? Nós vamos hoje ver como Deus usa a natureza para manifestar a sua glória e como ele revela que nenhum poder humano pode se opor à sua vontade. Hoje nós vamos continuar entendendo e vendo sobre as pragas do Egito, né? Já estudamos 6 pragas, hoje são mais 3, e nós vamos ver onde Deus manifesta a sua soberania. E ele manifesta a sua soberania no céu, na terra e no coração do homem. E você acredita que Deus está no controle de todas as situações, mesmo aquelas que parecem caóticas, parecem uma bagunça? Vamos orar, vamos pedir que Deus venha nos abençoar nessa manhã e venha nos conduzir na meditação da sua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos e na tua presença. Nós pedimos que o seu Espírito Santo nos conduza. Vamos meditar na tua palavra agora e pedimos que, ó Deus, essa meditação seja dirigida pela tua vontade, pelo teu querer, e que todo mal, tudo aquilo que não é teu seja afastado, e que o teu Espírito Santo venha revelar, ó Deus, ao meu coração, ao coração dos teus filhos aqui, a tua palavra, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Capítulo 9, Êxodo, versículo 13 em diante. A 7ª praga, o granizo, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você. Já estavam começando a se tornar um caos no Egito. A coisa já estava complicada. Visivelmente, Faraó estava como que dizendo assim, bom, isso agora deve ter terminado, agora parou, né? Mas ele não sabia que tinha muita coisa por vir. E aí Deus fala, se você não deixar o meu povo ir, enviarei todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Em toda a terra não há ninguém como eu, diz o Senhor. Porque no Egito havia a adoração de muitos deuses. E Deus está aqui revelando que ele é o único verdadeiro Deus. E ele fala, então, em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Olha só o que Deus está falando para Faraó. Eu já poderia ter estendido a mão com uma praga e eliminado você da terra. Tem coisa que a gente fica pensando assim, por que Deus não é tão direto, né? Por que Deus não faz logo aquilo que tem que fazer? Por que tem que ter toda uma história até chegar ao ponto em que Deus realmente opera e que a gente olha e diz, Deus agiu e mudou a situação. Eu não sei, você já teve numa situação assim, em que você teve a impressão assim que Deus estava demorando para agir, que você ficou pensando assim, mas por que Deus não age diretamente na situação? Por que Deus não mata quem tem que matar logo? Por que Deus não faz o que tem que fazer logo? Parece que está demorando. Parece às vezes que está demorando, não parece? Pode parecer que está demorando, mas não está demorando. Deus está trabalhando porque ele fala que eu poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com o propósito de mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Está dizendo, eu não destruí você porque eu estou dando uma oportunidade, o meu nome vai ser glorificado em toda a terra. Eu estou dando a oportunidade que você perceba isso. Eu estou dando a oportunidade que você perceba e você veja. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, e ainda avisou, olha, agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem no campo. Lembra que já tinha dado uma praga sobre os rebanhos que tinha morrido a maior parte, né?
todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se a recolher aos abrigos os animais, os rebanhos e os escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. E quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos e raios caindo sobre toda a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. E somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. A primeira coisa é falar para vocês aqui, né, que essa praga do granizo, a palavra no hebraico para descrevê-la aqui é barad. Barad, foi a palavra que diz granizo aqui, é barad. Mas barad significa algo incomum, significa granizo com fogo, que é como choveu gelo e fogo ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu aqui, existem algumas explicações científicas de que circunstâncias teriam que se formar na atmosfera para que isso acontecesse. Inclusive, uma vez eu assisti um documentário muito interessante, na época na Netflix, hoje acho que nem está mais lá na Netflix, que falava sobre o Êxodo e demonstrava o período, né, a discussão de períodos que poderiam ter acontecido o Êxodo. Alguns apontam para um período, outros apontam para o outro, e aí eles demonstram que no período em que o vulcão Santorini entrou em erupção e a quantidade de fogo que ele lançou na atmosfera e tudo mais e tal, e aí ele vai demonstrando que naquele período da erupção do vulcão Santorini formaram-se as condições para chover fogo e gelo, né, granizo com fogo no mesmo período. Foi um período histórico que houve essas condições, e ele vai demonstrando isso no documentário, né? Ele vai mostrando, a não ser ali a abertura do Mar Vermelho, outras coisas assim, ele vai demonstrando o que poderia ter acontecido, digamos, na natureza para que se formassem aquelas condições. E essa palavra, barad, significa que caiu fogo junto com o granizo, né? E aí Deus faz a diferença. Aconteceu tudo aquilo ali, mas Deus estava no controle da situação a ponto de acontecer tudo aquilo, porque aí que tá, né? É que no documentário mostra, nesse documentário que eu falei que eu assisti, mostra as condições, eu vou dizer assim, meteorológicas unidas com a questão lá do vulcão Santorini, que havia entrado em erupção e jogado a quantidade de material na atmosfera, que aquilo ali era capaz de fazer várias coisas, entre elas fazer chover uma chuva de granizo com fogo lá no Egito, devido ao vento, enfim. Ok, mas mesmo que isso pudesse ter sido, Deus tivesse usado essa circunstância meteorológica e o fato do Santorini ter entrado em erupção, Deus separou, né? Mesmo assim, Deus separou. O mal chegou para o Egito, mas não chegou para Gósen, onde estava o povo de Israel. Que coisa, né? Que coisa tremenda. Deus faz diferença. E aqui eu quero explicar mais uma vez. Deus vai fazer diferença entre você e o mundo. Se o tempo é de crise financeira, pois Deus vai fazer diferença na sua vida. É de crise de saúde, Deus vai fazer diferença na sua vida.
Existem pessoas que começam a assistir tanta informação, tanta notícia ruim, tanta coisa que entristece, tanta coisa, e conforme vai assistindo, conforme vai vendo, conforme vai recebendo as notícias, vai ficando apavorada, vai ficando angustiada, vai ficando ansiosa e vai temendo pela sua própria vida, achando assim, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Mas aqui nós vemos nestas pragas que no início parecia que ia tudo igual. As 3 primeiras pragas parecia que ia acontecer tudo igual para todo mundo. A água do Nilo virou em sangue para todo mundo. As rãs começaram a atacar todo mundo e tal. Só que de repente Deus disse, agora chega. Agora essa parte aqui não vai atingir o meu povo. Vai atingir o Egito, mas não vai atingir o meu povo. E aí começa a diferença. E aqui nós vemos que o granizo atingiu tudo, destruiu tudo, somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então, querido, quando você ouvir notícias ruins, entenda, lembre-se daquele texto, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, é claro, entenda que essa diferença aqui não se refere a que Deus aceitava as maldades dos israelitas, mas era duro com as maldades dos egípcios. Que Deus era permissivo com os israelitas, mas duro com os egípcios. Não era assim. Entenda que Deus não é permissivo, que Deus não aceita tudo de nós por causa da graça, mas aí ele é duro com o mundo e com os ímpios. Nós podemos fazer tudo de errado que não vai ter problema. E o mundo pode, não adianta fazer o que fizer porque vai estar longe da graça e vai ser destruído. Não é assim. Entenda isso, não é assim. A Bíblia é um livro de princípios. Quem cumpre os princípios bíblicos vai ter a colheita da bênção por cumprir os princípios bíblicos. Quem não cumpre os princípios bíblicos vai ter as consequências de quebrar os princípios bíblicos. Tá entendendo? Independentemente de ser ou não discípulo de Jesus, de ser ou não membro da igreja. Você entende? Porque Deus, ele se move por princípios. Agora, se eu vivo pelos princípios, aí neste momento em que vem a notícia ruim, em que o mal está se aproximando, eu posso dizer, eu vou confiar em Deus, porque eu vivo por princípios, vivo pela palavra, e nesse momento Deus vai fazer diferença entre o que serve a ele e o que não serve. Porque muitas pessoas hoje, até muitas igrejas estão, eu vou dizer assim, superfaturando a graça de Deus, estão banalizando a graça de Deus, como se Deus, pela graça, aceitasse os pecados da igreja, os erros da igreja, aceitasse tudo, mas não é assim. Para deixar claro. Agora, Deus faz diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, busque e confie na proteção dele. Então, aí é aquele negócio, né? Aí quando a coisa aperta, o faraó arrega. E lembrando que todas essas pragas, elas estão acontecendo porque Deus está confrontando os deuses egípcios, humilhando os deuses egípcios. Por exemplo, Nut, o deus dos céus, que era chamado, a deusa do céu, né, que era chamada, ela é humilhada porque o céu, ela não controlou o céu, Deus controlou o céu. A vegetação foi destruída, e Osíris, a deusa da vegetação, ou deus da vegetação, não sei agora o que é cada um aqui, né, foi humilhado com a destruição da vegetação. Vocês entendem? Os deuses, falsos deuses deles, não agiram. E aí, como diz o ditado, o faraó sentiu e arregou, né? Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, desta vez eu pequei. Ah, das outras não, né? Das outras não. Ah, tá. Dessa vez eu pequei, né? Das outras não, as outras ele achou que não. Então, às vezes, a gente vê cada situação, né? O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir.
não precisam mais ficar aqui. Olha só, foi o granizo e trovões, né? Aí ele, né, tá, mas nós estamos na 7ª praga, foram 10. Então quer dizer que essa história de eu deixarei ir, ele estava blefando de novo. Blefando de novo, olha o nível que algumas pessoas chegam de blefe. Olha o nível que algumas pessoas chegam de mentira, de engano, que parece que estão tão endurecidas no coração com relação à palavra de Deus que se permitem tentar mentir para Deus. Quando você mente para o seu pastor, quando você mente para a sua liderança, quando você mente, aqui ele estava mentindo para Moisés, achava que estava mentindo, que ia enganar Moisés e que Moisés ia fazer com Deus, manipular Deus. Tem pessoa que tenta manipular o pastor, manipular o líder, manipular tudo e achando que daí Deus vai estar do seu lado. Não vai, querido, não vai. E aqui o faraó está tentando manipular Moisés para Moisés manipular Deus. E aí ele vem assim e diz, orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Ó, agora já não precisava mais nem ficar lá. Pode ir, agora está autorizado, agora pode ir. E aí ele falou, não preciso mais ficar aqui, podem ir. Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos, cidade ali onde estava o palácio do faraó, né? Erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Moisés sabia. Moisés sabia. Moisés sabia, tá bom, vocês estão dizendo, tá, eu vou seguir a tua palavra. Você está dizendo que você vai nos deixar sair, eu vou seguir a tua palavra, e vou sair daqui e vou orar e vai parar o granizo. Agora, saiba que eu sei que vocês ainda não estão com o coração quebrantado diante do Senhor Deus. Estava exposto, querido. Tem coisa que a gente quer manipular, que a gente quer enganar, que a gente quer... Mas está exposto. Está exposto. Tem horas que a gente quer mostrar que está tudo bem, mas está exposto que não está. Tem horas que a gente quer mostrar que está feliz, mas está exposto que a gente está triste. Da mesma feita, tem gente que quer demonstrar que está servindo a Deus, que está buscando a Deus, mas está exposto que ele ainda se move pela malandragem, pela manipulação de quando ele não servia a Deus. Então, se você se mover pela malandragem, pela manipulação de quando você não servia a Deus, as pragas começam a chegar. É preciso se mover por coração verdadeiro e sincero pelos princípios bíblicos. É nisto que nós temos que nos mover. Um coração plenamente sincero, vivendo pelos princípios bíblicos. Amém? Amém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Dá um oi, comenta aí, faz alguma coisa, manda um coraçãozinho, comenta um coraçãozinho, sobe o coraçãozinho aqui, mas não vejo quem é. Dá um bom dia aí, né? Vamos lá, queridos, vamos continuar a leitura aqui da palavra, que nós estamos só na primeira praga e são 13, eu espero que dê tempo, né? Bom dia, Emerson Juan, diretamente de Palhoça, bom dia, shalom, meu querido. Shalom, semana que vem estamos aí. Deus abençoe, meu querido Emerson. Vamos lá, vamos adiante aqui, olha só. Versículo 31. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido. Shalom, bom dia, Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Charline. Charline deve ser lá de Santa Bárbara do Sul também, né, Charline? Deve ser de Santa Bárbara, lá do meu amigo pastor Douglas. Como é que tá o bebezinho? Como é que tá o Pedro aí, netinho do pastor Douglas? Tá forte hoje, Cris? Tá forte hoje? Amém, vamos lá. Amém. Que bênção, que bênção. Olha só, queridos, aí continuando a leitura aqui, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois amadurecem mais tarde. Então, quer dizer, enquanto eles tinham alguma coisa que se agarrar, porque o que está dizendo aqui?
Destruiu, é como dizer assim, ó, destruiu a soja, destruiu o feijão, mas ainda vai ter o milho, aqui, falando aqui da nossa região, aqui, né, da agricultura da nossa região. Não, mas ainda vai dar para pegar o milho o milho não foi destruído da safrinha, vai pegar não sei o que da safrinha, não, ainda vai dar para salvar, então nós vamos conseguir, não tá tão ruim assim. Eles levaram até o último da dureza do coração deles. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, trovões e granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, obstinou-se no seu coração, ele e os seus conselheiros, o coração de faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Meu Deus! Como é que pode um negócio desses? Como é que pode um negócio desses? A Charlene está dizendo que sim, né? A Charlene e a Cris são lá de Santa Bárbara do Sul, estive ministrando lá no início do ano, né? Sobre o princípio da aliança, no pastor Douglas. Eu estava na expectativa lá do nascimento do netinho naquela semana, né? E a gente teve um momento muito agradável, muito abençoado lá com os irmãos, né? Então, queridos, olha só, isso foi o resumo aqui da 7ª praga, foi a leitura da 7ª praga. E no momento em que passou a praga, veio a dureza do coração. E até quando você vai ficar assim? Vem a situação, você busca Deus. Passa a situação, você endurece o coração. Vem a situação, você santifica, você ora, você jejua, você busca, passa a situação, volta para os mesmos pecados, volta a cometer as mesmas coisas. É como aquela pessoa que, cada vez que, né, a esposa diz, agora eu vou te largar, aí implora, aí nunca mais vou fazer, aí vou mudar, aí não sei o quê, aí acalma a situação, repete o ciclo, acalma a situação, repete o ciclo. Deus quer que isso pare. Deus quer que você se alinhe, que você não tropece mais nas mesmas coisas. Não tropece mais nas mesmas coisas. Amém? Não tropece mais nos mesmos pecados. Santifique os teus olhos, os teus pensamentos, para que o ciclo não vá piorando, porque cada vez que vem um novo ciclo de situações, ele vem pior. Ele vem pior. E eu vou dizer para vocês, queridos, eu não entendo, eu tenho que estudar mais sobre isso ainda, mas esse período aqui dessas paraxás, que pega essa parte de janeiro e fevereiro, na cultura hebraica é entendido como o período da santificação na vida sexual. E Deus está falando para alguém aqui, que eu não sei para quem é, e talvez não é para alguém que está ao vivo na live, é para alguém que vai assistir em algum momento, que esse é um ciclo para você se santificar na tua vida, para você parar de repetir o ciclo, que você cai no mesmo pecado, vem a consequência, você se arrepende, você se humilha, as coisas são remediadas, e aí depois você repete o ciclo. Tá igual o faraó. Mas chega um ponto que a coisa estoura e não dá mais. Então Deus está chamando você. Talvez seja alguém que esteja aqui na live, provavelmente não é. Provavelmente é alguém que vai assistir a gravação. E Deus está falando. E eu preciso seguir adiante aqui para eu terminar as pragas, porque eu tenho mais 2 para falar. E depois da praga, da 7ª praga, vem a 8ª praga, que foram os gafanhotos. Imagina. Aí tem uma situação que já tem uma destruição terrível feita uma destruição terrível feita pela chuva de granizo, aí vem outra praga, que é a praga dos gafanhotos. Vem outra. E aí a palavra de Deus vai dizer, o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor.
Aí ele disse, então tá, então ele quer ficar com o coração endurecido, ele não quer cumprir a palavra, então eu vou endurecer mesmo. Vou endurecer mesmo, vai ficar obstinado mesmo. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, dirigiram-se e disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, né? Ou cobrirão totalmente a terra, né? Vai sumir o chão. E não se poderá enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que seus pais e os seus antepassados jamais viram desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Né? Ele foi lá, aí ele já chegou lá. Então tá, então vocês endureceram o coração, agora só vim avisar que vai vir gafanhoto amanhã. Os conselheiros de Faraó lhe disseram, até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Aqui entra a questão que chega uma hora que as pessoas no entorno da pessoa começam da pessoa coração endurecido começam a chamar a atenção dela. Você está vendo que a tua dureza de coração está prejudicando todos nós? Bom dia, mãe. Minha mãe ali, a Leida, amém, bom dia. Você está notando que está prejudicando todos nós, então vamos... E aí trouxeram eles de volta, né? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse, vão, podem ir agora, vão, prestem culto ao Senhor seu Deus. Só diga-me quem irá. Aí ele, né, assim, ele dá uma e puxa de volta, né? Dá a linha e puxa de volta. Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar cultos ao Senhor como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Olha só, porque o que acontece? Deus tinha dito para Moisés que ele iria libertar o povo e levá-lo à terra prometida. Deus fala aos líderes do povo que ele iria libertar o povo e levá-lo à terra prometida. Moisés leva a mensagem de Deus para o povo, os líderes do povo de Israel. Porém, a conversa com o faraó foi diferente. Ela não foi, pode parecer assim, mas eles mentiram. Não, eles foram lá pedir algo para o faraó. Eles foram lá, de uma forma estratégica, pedir ao faraó que, segundo a direção de Deus, que os deixasse andar 3 dias no caminho do deserto para prestar culto a Deus. Então, por que essa diferença de conversa? Porque era o que eles estavam pedindo. O faraó não deixou eles fazer isso. E se o faraó deixa? Bom, se o faraó deixa, talvez eles tivessem que ir 3 dias no deserto e voltar. Talvez sim. Entende? Mas Deus está trabalhando no contexto todo. Né? A dureza do coração de faraó também era necessária para que culminasse com o cumprimento da promessa e a libertação do povo. Que ali fica um pouco truncada a conversa e fica talvez um pouco até difícil de entender isso, né? E aí Faraó se indignou, vocês não vão sair todo mundo, depois vocês estão de tramas. Mas o Senhor, aqui então, foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação e tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia, toda aquela noite, e pela manhã o vento havia trazido gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Olha só o que a palavra diz. Nunca houve tantos, nem jamais haverá. Aqui é uma afirmação de que Deus
que as pragas de gafanhoto que aparecem volta e meia por aqui por ali. Na África ainda a gente ouve muito de praga de gafanhoto, né? Não teve uma época que estava dando aqui na América Latina, na América do Sul aqui, e arriscando entrar para o Brasil, a praga de gafanhoto. E gafanhoto, querido, eu pensava, eu no meu desconhecimento, eu pensava, sabe o grilo, aquele grilo saltitante? Eu pensava que aquele grilo, aqueles verdinhos, aquele que aparece aqui nos campos aqui, aquele era o gafanhoto, que aquilo era um enxame daquilo que era, né, que aquilo era o gafanhoto. Eu não sabia o que era um gafanhoto. Eu achava que aquilo era o gafanhoto. Quando, há algum tempo atrás, eu estava aqui na universidade aqui de Passo Fundo, que fica aqui na nossa cidade, o campus que fica aqui, e nós estava lá com as crianças, até bati foto daquilo, a gente foi sair assim, e no jardim havia um bicho, a gente foi lá ver, ele era, vou dizer assim, ó, ele tinha cerca de 20 centímetros de tamanho, uma cabeça do tamanho aqui do meu polegar, o gafanhoto, verde, bem verde, cerca de 20 centímetros. Eu não tinha visto isso, eu imagino que tem gente aqui na live, minha mãe está aqui, minha mãe viu nuvem de gafanhoto, então ela deve entender de ter visto isso. Tem pessoas aqui que talvez viram, mas eu imagino que a maioria das pessoas nunca viu um gafanhoto, e eu pensava que eu conhecia o gafanhoto, que era o grilo, aquele não, é outra coisa. O gafanhoto é enorme e realmente com poder de destruição que vai rapando tudo por onde passa, rapando, a terra fica destruída por onde passam os gafanhotos. E o texto está dizendo, houve tanto gafanhoto como nunca houve e jamais haverá. Cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Imagina, porque tapou o sol. A minha mãe conta que ela viu nuvens de gafanhoto que quando vinha assim escurecia e tapava o sol. Então realmente tapava o sol. Então escureceu aqui não porque era noite, mas porque era muito gafanhoto. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação, todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente. Tinha expulsado, mandou chamar de volta. Pequei! E começou a manipulação de novo, né? Ele repete o ciclo. Repete o ciclo. Para de repetir o ciclo. Para, Deus está falando com você. Para de repetir o ciclo, vai ficando cada vez pior. Quebra esse ciclo, muda de atitude, muda. O Senhor está dizendo para você, Ele está dizendo, para com isso. E muda o ciclo. O faraó mandou chamar Arão imediatamente e disse, pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora, perdoem ainda esta vez meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Mais uma vez, né? Como eu disse, parece que a pessoa apronta, aí pede perdão, aí diz nunca mais vou fazer. Aí, quando as coisas se acalmam um pouquinho, apronta de novo, pede perdão, nunca mais vou fazer, mas vai ficando cada vez pior o ciclo, vai ficando cada vez pior. A pessoa acha que vai ser fácil como da outra vez, mas vai vir pior o ciclo, entende? Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. E agora nós vamos para a nona praga, que vai preparar a 10ª praga que a gente vai ler na semana que vem, porque amanhã a leitura não é aqui no Êxodo. A leitura vai ser num dos outros livros do Antigo Testamento. E depois da manhã a leitura é no Novo Testamento. Então na semana que vem a gente vai voltar com a 10ª praga, mas vamos para a nona praga, que também é forte. Porque qual o maior? Você sabe, na época, na mitologia egípcia, qual o maior, o mais poderoso Deus do Egito? Você sabe? Quem sabe? Se alguém sabe, escreve aí. Qual o Deus considerado o maior Deus, o mais poderoso Deus do Egito? Lembre-se que nas pragas, Deus está confrontando e humilhando os deuses, ou falsos deuses, né, da mitologia egípcia. Qual o maior Deus do Egito? Não sabe? Não sabe, né? É uma coisa
Mas quando eu falar, você vai talvez lembrar dos desenhos aí da infância, das coisas, dizer, lembrei, né? Então, queridos, o considerado maior deus do Egito é Ra, o deus Ra, o deus Sol. A principal divindade egípcia era o deus Sol. Deus Sol. Depois também, na época de Constantino, ele adorava no mitraísmo também o Solus Invictus. O Sol foi muito adorado como Deus. Como diz a palavra, trocaram a honra do Criador pela honra à criatura. Então Deus que criou o Sol, que deveria ser honrado como Deus, em vez disso se honrava a criação ao invés do Criador. Então se honrando ao Sol como Deus, como divindade. Como divindade. E por isso até colocaram o nascimento de Jesus em dezembro, chamando Jesus de o Sol da Justiça, né? E colocaram em dezembro porque era a festa do solstício de inverno, a ressurreição do Deus Sol, por causa daquela noite mais longa do ano, e aí depois começava as noites ficarem mais curtas e os dias mais longos, e depois se preparar para a primavera, então colocaram naquela data, né? Então o principal Deus do Egito, a principal divindade do Egito agora vai ser humilhada na nona praga. Para mostrar, assim, nenhum dos deuses de vocês é nada perto de mim. É isso que Deus está falando. Deus está falando isso para você, querido. Nenhum dos teus problemas é nada perto do teu Deus. Nenhuma situação difícil é nada perto de Deus. Então você pode perder tudo, mas não pode perder a sua aliança e a sua comunhão com Deus. Porque se você tiver intimidade com Deus, comunhão com Deus, o resto é nada. Ele faz assim e resolve. Então, queridos, começa essa praga terrível. Porque quem disse haja luz foi Deus, não foi o Ra, Deus Sol dos egípcios. Quem controla luz e trevas é ele. Amém, Guilherme? Glória a Deus, Guilherme Filber Imóveis. Quem está precisando de um imóvel em Itapema, em Porto Belo, Meia Praia, Perequê, fala com o Guilherme, né? O Guilherme, abraço, Guilherme, Rose. Semana que vem estamos por aí. Semana que vem estamos por aí, na outra, né? Estamos por aí com vocês aí. Vamos lá, vamos adiante, queridos, né? Para a gente encaminhar essa live aqui, levar ela para o fim aqui, porque já é tempo que a gente está falando aqui, né? Vamos para a nona praga. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para os céus e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Então quer dizer que o Deus mais poderoso do Egito, Deus Ra, foi humilhado com trevas que cobriram o Egito por 3 dias, escuridão total no Egito. Escuridão total. Trevas que poderiam ser apalpadas. Você entende que era algum tipo de fumaça, algum tipo de coisa que tinha trevas totais, mas que ao mesmo tempo dá uma sensação. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? Não sei se você já teve essa sensação, mas como eu morava lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, sou natural de lá, nascido lá, né? Morei um bom tempo lá. Quando é no inverno que tem o que é a neblina, que lá chama cerração, a neblina muito densa, você caminha no meio da neblina e você vai sentindo a umidade da neblina tocando em você. A sua roupa vai ficando molhada de você caminhar na rua. Você caminha na rua normal e a roupa vai ficando molhada. E é tão densa a neblina que teve um dia que eu estava indo no hospital e eu cheguei no hospital, assim, não me lembro o que eu ia fazer, acho que era o meu pai que estava no hospital lá. E aí eu cheguei no Hospital Geral lá em Caxias, um prédio enorme, e eu cheguei a meia quadra do prédio e eu olhava na direção do prédio e eu não via nada, era só uma neblina densa, fechado assim de neblina. Eu bati uma foto assim, tirei a foto dizendo assim, ali tem um prédio de um hospital enorme, mas você não está vendo porque a neblina está cobrindo tudo. Só que aqui não era só neblina, porque na neblina, quando é dia, fica aquela neblina, mas ainda tem uma sensação de dia. Um dia
sem sol, mas é uma sensação de dia, ainda você percebe a claridade ainda, apesar de enxergar pouco, né? Quem não viveu nessas regiões de muita neblina tem talvez dificuldade de entender o que eu estou descrevendo, né? Que você sente a neblina. Mas aqui era algum tipo de trevas que também fazia sentir-se, porque dizia que eram trevas que poderiam ser palpadas. Imagina a fumaça, os elementos que estavam ali, umidade, não sei, mas poderiam ser palpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, os israelitas tinham luz nos locais em habitavam. Só foi no Egito, porém na parte do Egito chamado Gósen, a região onde habitava o povo de Israel, lá tinha luz. Ainda que o mundo inteiro esteja nessas trevas terríveis, a luz de Cristo está sobre você, a luz de Deus, a iluminação do Espírito Santo estará sobre você, e ainda que todos estejam em trevas, você estará vivendo em luz. Então então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão. Tipo assim, não aguento mais. Não aguento mais. Ô glória! Pastora Eliane, que bênção! Vi agora de manhã que eu fui entrar na live aqui, que você mandou uma mensagem aqui. Assim que acabar a live eu escuto aqui. Tá? Thaís, amém! Abraço, pastor Eliane, pastor Joelson lá de Catanduvas. Conseguiu recuperar o telefone? Eu até quando eu vi a mensagem, meu Deus, será que é ela? Será que não é? Porque o pastor Joelson disse que tinham hackeado seu telefone, né, pastor Eliane? Mas que bênção. Olha só, pastor Eliane, já avisando vocês aí, em abril vai ter congresso da visão celular no modelo dos 12 com o apóstolo René em Itajaí. Tá? Vai ser eu já vou depois passar as datas para vocês certinho. Né? Esse final de semana eles vão estar organizando lá. Né? Vamos adiante aqui, então, nessa meditação da palavra. Então o faraó mandou chamar Moisés: vão, assim, larguem, né? Larguem, vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças e podem ir. Guilherme, sim, Guilherme, apóstolo René em Itajaí, é 11/12, se não me engano, de abril. Depois eu passo mais informações para vocês aí. Nós estaremos aí também, né? Estaremos aí também com a igreja, com a nossa igreja de Palhoça, e também esperamos aí, se possível, né? Vamos ter a presença, estou avisando agora, né? A presença dos nossos irmãos ali da região de Joaçaba, de Catanduvas, pastor Joelson, pastora Eliane, também vai ser lá, o pessoal lá de Chapecó, né, o apóstolo Lara, vamos estar informando eles, vai ser uma grande bênção. Então, continuando, queridos, a leitura aqui e a meditação, né, mas essa conversa aqui já tinha que estar resolvida. Vocês entendem? Essa conversa aqui, vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, já não tinha lá na praga, na 8ª praga, Moisés deixado bem claro que iam todos. Mas o faraó, ele continua tentando manipular Deus e Moisés e Arão. Então para com isso, para com essa manipulação, porque essa manipulação não vai dar certo. Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos. O Moisés agora disse: então tá, vai deixar aí? Não vamos deixar nada. Não só não vamos deixar nada, que você ainda vai nos dar os animais para nós sacrificarmos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Eita! Não, é do nosso jeito, é do jeito de Deus, não é do teu jeito. Moisés estava sendo muito claro, muito objetivo. E aí, no 27, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir.
Mas o Senhor, aqui fala o Senhor endureceu, mas já estava endurecido. Na conversa aqui já estava visto que estava endurecido, né? Disse Faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que ver a tua face, você morrerá. Respondeu Moisés. Veja que estamos na 9ª praga e só falta a 10ª. Respondeu Moisés: será como você disseste. Nunca mais verei a tua face. Ele sai dizendo, ok, vai ser exatamente como você está dizendo. Você nunca mais verá a minha face. E sai. Que palavra, que coisa tremenda que foram essas pragas e esse desfecho das pragas. 9 pragas aconteceram. Fechamos essa leitura de Êxodo. Amanhã a leitura é em Ezequiel 28. E no sábado a leitura é em Lucas 11. E na segunda-feira que vem a gente volta para continuar na 10ª praga. Entendendo todos esses acontecimentos que revelam a vontade de Deus para nós e que falam conosco. Agora, queridos, a palavra de Deus hoje para nós foi: quebra esse ciclo de dureza de coração, de manipulação, porque cada vez que o ciclo se repete vai ficando pior. Deus está falando isso conosco, Deus está falando isso comigo e com você, com todos nós. Deixa eu me incluir aqui para não ficar... O apóstolo está aqui só confrontando a gente. Deixa eu me incluir aqui, Deus está falando conosco. Quebre os ciclos. Quebre os ciclos. Então vamos orar agora. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e na presença de Deus para que os ciclos sejam quebrados. Então reconheça que Deus é soberano sobre toda a criação, que mesmo nos momentos difíceis Ele está presente. Permita que Deus ilumine a sua vida. Agora abra o teu coração para Deus. Não entre nos ciclos malignos de Faraó, de tentar manipular Deus, seus servos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Essas pragas, ó Pai, foram coisas fortes que aconteceram. Coisas terríveis, coisas que, ó Deus amado, marcaram a terra, destruíram o Egito como era naquela época, para salvar o seu povo. E vemos que o Senhor é capaz de fazer tantas coisas, ó Pai, para tantas pessoas, com o objetivo de salvar o seu povo, de livrar o seu povo. E nós te agradecemos por isso, Pai, pelos teus livramentos, ó Pai. Se tem alguém aqui precisando de um socorro, de um livramento, de estender das mãos do Senhor, que isso agora venha a acontecer, que as portas do céu se abram e que venha a ser derramada a bênção para que os ciclos malignos sejam quebrados na vida de todos os teus filhos e a bênção do Senhor se manifeste. Também, ó Pai, nós aproveitamos para te pedir perdão por todas as vezes que agimos como Faraó, em ciclos de desobediência, em ciclos de dureza de coração, tentando manipular, tentando de alguma forma nos permitir agir errado e achar que mesmo assim tudo ficará em paz e tudo ficará na bênção, quebrar princípios da tua palavra e mesmo assim achar que não vai acontecer nada. Perdoa-nos, ó Pai, e nos conduz nos princípios do Senhor e na tua vontade para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Entregamos a Ti as nossas vidas. Eu abençoo, Senhor, no nome de Jesus, o dia dos teus filhos seja um dia abençoado, um dia cheio de graça e de bênção, livre de todo mal, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome, Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão consoladora do seu Espírito Santo esteja sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém, mãe? Amém? Eu agora faço uma viagenzinha aqui a Santa Maria, não sei se consigo voltar a tempo, então não sei se amanhã eu faço a live daqui ou se eu faço a live de lá, né? Mas vai ter amanhã no tema de Ezequiel 28. Amém, Aline? Aline, abraço para a Aline, para o Éder, para o João Pedro,
né? Linda festa de 1 ano, né, do João Pedro, né? Estivemos juntos ali celebrando, né? Claro que festa de 1 ano é um negócio até que os adultos vão aproveitar, mas que os pais, que a criança não aproveita, e os pais ficam ansiosos e nervosos vendo que a criança não aproveita porque é 1 ano, né? Mas é importante ter pelo menos aquela recordação, aquela foto, porque depois de adulto ele vai gostar de ver, né, a foto, né? E que Deus abençoe toda a família. Charline, obrigado, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, amém. Guilherme, Deus abençoe, queridos, abraço, até amanhã, em nome de Jesus. E lembrando, queridos, nós criamos a Lugar de Vida Academy. Você pode entrar no link da bio aqui do Instagram, clicar ali e se inscrever na Lugar de Vida Academy. É uma assinatura mensal de apenas R$10 por mês, em que você vai estar recebendo ali, a partir de agora, já tem lá 20 e tantos vídeos lá, mas a partir e cursos e explicações, cada vídeo aí é explicação escrita também. A partir agora de fevereiro, eu vou adicionar conteúdo todas as semanas, tanto eu quanto outras pessoas, outros cursos, ali vai ser o lugar do aprendizado de todo o conteúdo. Por enquanto está lá o manual do discípulo sendo colocado, mas depois o manual de líder, outros conteúdos, estudos bíblicos sobre os dons do Espírito Santo, estudos bíblicos sobre família, casamento. A gente vai botar conteúdo infinito ali na Lugar de Vida Academy, além de que vou lançar produtos ali. Por exemplo, essa semana eu já vou colocar lá, né, até semana que vem, na verdade, eu vou colocar lá o meu lançamento, que é o livro A Liderança Apostólica, que é que você vai entender como você vai agir, aonde você está, naquilo que você faz, nos negócios, na escola, onde você estiver, como um líder apostólico. Você vai entender o que é um líder apostólico. E eu vou lançar esse livro primeiramente para quem está no Lugar de Vida Academy a um preço mais baixo, quase o preço de custo dele. Eu vou lançar lá. Vou deixar ali alguns dias e depois, quem não entrou no Lugar de Vida Academy, vou lançar com o preço normal. Então entra lá, clica lá, se inscreve na Lugar de Vida Academy para receber esses conteúdos lá. É uma coisa voltada aos membros da Lugar de Vida, né? É voltado aos membros da Lugar de Vida, mas é aberto se alguém mais quiser se inscrever lá, né? Agora, lembrando, queridos, tem que separar as coisas, né? Porque quem é meu discípulo vai seguir diretamente a minha direção, né? Quem é discípulo da Igreja Lugar de Vida. Quem não é discípulo da Igreja Lugar de Vida, mesmo que entre na Lugar de Vida Academy, se houver discrepância entre aquilo que é ensinado na sua igreja e aquilo que eu falo, segue o teu pastor. Segue o teu pastor. Daí, nesse caso, eu estou aqui para colaborar com você, para que você seja mais abençoado e sirva melhor na igreja que você está, e não para fazer confusão entre igrejas, né? Porque isso é falta de ética. Eu tive sentado outro dia lá, 1h30, tive que levar o carro para fazer uma manutenção ali e de rotina, e aí sentei do lado de uma pessoa lá, tive 1h30 mais ou menos conversando com a pessoa de outra igreja. Conversamos. Quando chegou no final, ele disse: pastor, mas 1 hora eu vou lá na sua igreja. Eu disse: meu irmão, você tem a sua igreja, você tem seus compromissos lá na sua igreja, e para mim seria muito confortável dizer para você: vai, aparece lá. Mas o senhor é um servo de Deus, já serve a Deus na sua igreja, o seu pastor conta com você lá, você não precisa ir lá fazer uma visita para a nossa igreja, até porque, cá entre nós, né? Quem precisa de visita de crente é quem está doente, quem está no asilo, quem tá precisando de uma oração. Igreja não precisa de visita de crente. Igreja não precisa, isso aí está errado, esse negócio, visita lá, visita aqui, visita lá. E aí eu disse: não, você não precisa ir na nossa igreja. Nós podemos ser amigos, nós podemos conversar, continuar a nossa amizade que começou aqui, mas o senhor lá na sua igreja, seguindo a direção do seu pastor, e eu pastoreando aqueles que estão lá conosco. Se o senhor nunca não estivesse em uma igreja, eu ia lhe convidar hoje para ir lá, mas não estou lhe convidando. É uma conversa, imagino que um pouco estranha para ele, né, para ouvir de um pastor, né, porque infelizmente hoje muitos pastores estão sendo formados sem a devida instrução a este respeito e fazem confusão no reino de Deus pela falta da devida instrução a esse respeito, e às vezes não entendendo que é melhor eles estarem
alinhados com o pastor daquela igreja, num bom relacionamento, na bênção, né, numa lealdade com o pastor daquela igreja, do que ele ficar tentando trazer as pessoas da outra igreja para a igreja dele. Isso é uma coisa importante. Então, apenas uma orientação, mas quero ver você lá na Lugar de Vida Academy. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.